E aí, boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 7 de março, e eu vou deixar para todos, nessa tarde, são 2 horas em ponto, PM. Vou deixar nessa tarde apenas um texto, mas esse texto se divide em 3 partes, que vai ser a parte A, B e C. E depois vou deixar, eu não vou traduzir os textos, tá? Vai ser uma forma de você consultar apenas um texto de Apocalipse e consultar ele lá em Gênesis. Tudo bem? Então eu vou ler o texto aqui, vai aparecer depois na legenda direitinho, e você anota e depois coloca anotado na sua própria Bíblia esses versículos, tá? Então olha só. O texto que está em Apocalipse 22, verso 14, ele fala assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é a parte A, tá? E essa parte A está ligada em Gênesis 3, 7, 21 e Gênesis 2, 17. Parte B: para que lhes assista o direito à árvore da vida. Esse texto está ligado a Gênesis 3, verso 6. Anota aí. E a parte C: e entrem na cidade pelas portas. Esse texto está ligado a Gênesis 3, 23. Por quê? Aí vem a explicação. Repare que no verso 14 de Gênesis 22 fala de vestiduras no sangue do Cordeiro, mas no capítulo 3 do verso 7 diz que abriram seus olhos, eles percebendo que eles estavam nus, eles se vestiram de folhas de figueira, entendeu? Porque eles diziam que estavam com vergonha. Na verdade eles mentiram, tá? Na verdade eles estavam com medo. O se vestir ali e tampar exatamente os seus órgãos, genitais, e ela, no caso, os seios também. Por quê? Porque é dali que faz as novas gerações. Então é como se você acordasse de madrugada e sentisse aquele pesadelo, e tem gente que se cobre mais, bota um lençol por cima, como se o lençol fosse resolver alguma coisa. Se for um bandido, ele vai te dar um tiro, você vai morrer. Se tiver com a faca, ele vai passar a faca entre o lençol, você vai morrer. Ou seja, o lençol não vai te ajudar em nada. A folha de figueira também não ajudou eles em nada. Mas no capítulo 22, verso 14, diz o seguinte: que as vestiduras não podem ser folhas de figueira. As vestiduras têm que ser lavadas no sangue do Cordeiro. Percebeu a ligação? Então tá aí essa explicação. Na parte B, ou melhor, ainda na parte A, fala que a árvore ali no capítulo 2, verso 17 de Gênesis, fala ali que era uma árvore que continha um fruto, mas que tinha 2 gostos, entendeu? O gosto do bem e o gosto do mal, o conhecimento do bem e o conhecimento do mal, entendeu? Diferente da árvore que nós vamos falar daqui a pouco, entendeu? Repare que a diferença de Gênesis para Apocalipse é brutal, tá bom? E a parte B, no caso, diz assim: para que lhes assista o direito à árvore da vida. Eu acabei de falar aqui de Gênesis 3:7, a árvore lá era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o que os levaria à morte. Aqui já em Apocalipse 22, 14b, diz que lhes dará o direito da árvore da vida. Olha como é que mudou. Percebeu? E a parte C, a última parte de Gênesis 22, 14, diz assim: e entrem na cidade pelas portas. Se você for ler o texto lá em Gênesis 3, 23, Deus os bota para fora do jardim.
né? Deus coloca eles de tal forma para cuidar da vida deles. Está totalmente fora, tá bom? E agora eles não têm outra opção a não ser trabalhar em cima das maldições que Deus colocou sobre eles. Nós nem vamos ler essas maldições porque já são super conhecidas. Mas entendeu o objetivo desse pequena dica textual aqui? Apenas um versículo, verso 14, ele vai se interagir com a primeira parte, Gênesis 3, 7, 21 e Gênesis 2, 17. A segunda parte, Gênesis 3, 6, tá? E a terceira parte, Gênesis 3, 23. Então vou colocar isso, vou tentar colocar isso na legenda direitinho, e eu espero que você consiga estudar isso em casa, tá? E só para finalizar, no capítulo 22 de Apocalipse, verso 2, fala bem assim: no meio da praça, da sua praça, de uma e outra margem do rio, estará a árvore da vida. Lá em Gênesis tinha a árvore do bem e do mal, não tem nada a ver, né? Que produz 12 frutos. A árvore de lá produzia um fruto só, do bem e do mal, e que levava à morte. Lembra que Deus falou? Vocês vão ter um encontro com a morte se vocês comerem. Aqui não, entendeu? Essa árvore, ela vai servir de cura para os povos, entendeu? Aquela árvore lá do Gênesis serviu de morte para o casal e para todos os seus descendentes, tá? A morte espiritual, entendeu? Por isso que eles passaram a ter aquele medo, pavor, porque as trevas tomaram conta. E uma das maldições é que tudo foi mudado, até o DNA das coisas. Repare que as árvores passaram a gerar brotos, ou seja, se passaram a gerar brotos, espinhos, porque alguma coisa mudou ali dentro. Mudou ali dentro também do ser humano também, que passa a gerar filhos e filhos, uns que são da eleição de Deus antes da fundação dos séculos, e uns que não são nada, são descendentes, né, como diz lá em Gênesis 3,15, descendentes da serpente. E a palavra descendente, traduzindo no grego ali, é esperma, entendeu? E se não me falha a memória, em hebraico é zorá, mas em grego, né, pela Septuaginta, é esperma. E os descendentes da mulher, que seriam os eleitos de Deus, iriam gerar o Cristo, que iria pisar na cabeça da serpente. Por isso que nessa vida uns são e outros não são. Se você não está satisfeito com isso, um dia você pergunta para Deus, ele pode te responder ou não. Agora saiba que Deus está acostumado a lidar com quem não acredita nele. Ou você acha que Deus tem os mesmos sentimentos que você? Ele não está nem um pouco interessado, ele faz o que ele quer. Não é à toa que em Romanos diz: tenho misericórdia de quem eu quero, endureça quem eu quero, eu faço o que eu quero, ok? E finalizando, ele diz assim: dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. A folha não era só para cobrir a nudez deles, a folha aqui agora é para curar os povos. Então gravem esses textos, vai estar tudo escrito, e com certeza você vai fazer uma ligação com o outro. Escreva lá em Gênesis os versículos de Apocalipse, e escreva aqui em Apocalipse na sua Bíblia os versículos de Gênesis, e com certeza você vai ter uma visão maior da obra de Deus de forma completa. Amém? Que Deus abençoe e guarde todo mundo, e fiquem todos na paz do Senhor. Amém.